Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, pitacos, né, dos vestibulares. E depois de muita demora, porque eu ando cheio de coisa para fazer, né? Eu consegui parar um pouquinho, ler a prova da Unicamp com calma, né? Pensar em algumas coisas aí que eu tenho a dizer, principalmente sobre a geografia da prova da Unicamp. Como vocês podem ver, né? É sobre a primeira fase do ano de 2024, a versão que eu estou usando, ó, tá aqui embaixo, é a versão Q e Y, né? E para começar, eu queria dizer que eu gostei bastante desse lance de ter 72 questões, né? Ah, não precisa de muito exercício, né? Acho que questões bem feitas permitem que se avalie aí melhor, né? E aí, nessa versão de prova, eu queria começar, né, comentando sobre a questão um, né? Que não é de geografia, mas eu achei muito legal esse negócio de nevou no Rio aí, sobre cabelos brancos, né? Eu que agora sou um homem de barbas brancas, tá assumindo aqui o meu cabelo, né? Eu achei muito legal essa questão aí da contemporaneidade que apareceu aí na prova de linguagem. Também gostei dessa questão aqui 3, né, que fala um pouquinho sobre tecnologia, consumismo, né, sobre como os algoritmos aí vão manipular a gente, né, vão usar os nossos dados contra a gente. Tecnologia é algo que sempre aparece, né, alguma questão ali falando, né, dos impactos da tecnologia na vida das pessoas. Depois, lá na frente, 11, acho que é 13 aqui, ó. Eu achei muito legal essa questão, ela está nas questões de história, né? Mas eu acho que é legal aqui conversar um pouquinho sobre ela, né? Que tem um assunto aí super atual, né? Que tem a ver com mudanças climáticas. Esse ano a gente falou bastante, está falando sobre mudanças climáticas, né? O Ninho, fenômeno natural, mas a gente está potencializando, né, e gerando aí mudanças climáticas extremas, e esse texto eu achei bem legal, então eu vou ler e vou fazer aqui alguns comentários. Então, questão 13, prova de história, né, que estava aqui no meio das questões, acho que de história. Estudos publicados na Nature Geoscience e na revista Science apontam para a queda acentuada das temperaturas na Europa e na Ásia a partir do ano de 536, gerando a chamada Pequena Era do Gelo, da Antiguidade Tardia. As mudanças nas temperaturas podem ter sido causadas por vulcões, erupções vulcânicas, cujos efeitos foram reforçados pelas correntes oceânicas, pela expansão do gelo e pela coincidência de um mínimo solar, né? O sol não estava tão forte. A conjugação desses fatores teria gerado mudanças efetivas na história, já que a agricultura e a pastagem teriam sido atingidas e, como exemplos dessas relações entre clima e história humana, podem ser encontrados aí na antiguidade, como a invasão da Europa por povos das estepes, a queda do Segundo Império Persa, entrada dos turcos na Anatólia, início da expansão árabe, entre outros, né? Então ele está falando aqui de fenômenos, né, que geograficamente vão correlacionar, né, civilizações da Ásia, né, e civilizações aí principalmente europeias, né? E aí, assim, a questão é interpretação de texto. Com base nos conhecimentos, a história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis, né? Eventos do século VI, né? São bons exemplos disso, como as mudanças no ecossistema teriam gerado peste, fome, escassez, levando a deslocamento dos povos. É essa, né? Aqui a letra B, ó, pequena idade do gelo da antiguidade tardia, assim como as mudanças climáticas do século XX e XXI foram provocadas pela ação humana. O texto não dá a entender isso, né? Aqui ele está falando, né, de eventos naturais.
Letra C, efeito das mudanças climáticas do passado eram locais. Não, meus caras tá saindo da Ásia, indo para Europa e não sei o que, né? Não é local. O local é uma escala bem pequenininha. E a letra D, estudos sobre as mudanças da temperatura no século VI, apresenta uma visão sobre o passado, destacando como os agrupamentos humanos controlavam as mudanças da natureza, né? Ninguém tem poder mágico, né? Se a gente não tem hoje, que dirá os caras lá no século VI, né? Então aqui letra A, mas é um exercício de interpretação, né? Mas o aluno ele precisa ter repertório aí para entender o texto. Depois, acho que é a questão 17. A questão 17, ela também está na prova de história, mas provavelmente teve um evento aqui esse ano, ó, até peguei aqui a notícia, né, sobre um acordo para indenizar vítimas aí da Segunda Guerra Mundial, né, que aproximou aí o Japão e a Coreia. Mas esse acordo meter o pau nele, né, porque o Japão, né, que prostituiu mulheres, que fez experiência com pessoas, usou pessoas ali como trabalhadores escravos, cometeu uma série de atrocidades ali na Segunda Guerra Mundial, não é bem o Japão que vai indenizar, né? Vai ser criado ali um fundo das indústrias coreanas para indenizar essas pessoas. Assim, as pessoas merecem ser indenizadas, né? Mas quem deveria indenizar é quem agrediu, né? Então, assim, tem uma série de políticas aí que a Coreia do Sul está tentando se aproximar do Japão, o Japão está tentando se aproximar da Coreia do Sul, mas, meu, os japoneses também não dá para passar aí em branco sem admitir o que fizeram de errado. Mas voltando aqui para o exercício, né? Ele traz aqui a imagem das mulheres de conforto, né? Termo usado para designar coreanas, filipinas e chinesas obrigadas a se prostituir em bordéis usados por militares japoneses. Deixa eu acertar aqui que eu tinha deslocado. Aí. É correto afirmar. Então aqui tem 1944, ele já dá a data, né? Então Guerra Fria não é, porque ela vem da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Letra B, norte-americanos de Guerra do Vietnã, a gente está falando de Coreia do Sul, né? Está espacialmente errado. Letra C, essa traz a imagem de mulheres enfileiradas, obrigadas a se prostituir da Segunda Guerra Mundial. Violação sexual tem sido usado historicamente como uma arma para fragilizar seus inimigos, né, já que essas vítimas trazem marcas da humilhação, limpeza étnica e têm seus laços sociais destruídos. É essa, tá? E a última aqui registra mulheres que durante as guerras das Coreias escolheram se casar e migrar com soldados japoneses. Não teve soldado japonês na Guerra da Coreia, ela também, acho que é década de 50, tá? Aqui, bom senso, interpretação de texto, né? Ter repertório aí ajuda. Outro exercício que não é de geografia, mas que eu gostei bastante, foi esse, né, que usou uma série de, uma imagem, né, dentre várias que foram compartilhadas ali do Papa, usando umas roupas diferentes, né, de grife e tudo mais. Essa é uma imagem criada por inteligência artificial, né, uma fake news desses programinhas aí. E aqui do lado, né, uma imagem acho que da. Cadê? Maria Antonieta, eu ia falar Maria Joaquina. A Maria Antonieta também beijando uma outra mulher, né? Aqui é uma fake news também. Então, vamos ler o texto. Imagem postada em março de 2023 no Reddit, uma comunidade de fóruns na página do Midjourney. Essa página reúne criações feitas na ferramenta de inteligência artificial, ferramenta que permite criar imagens hiperrealistas, a partir de uma descrição em texto. A imagem viralizou a partir do Twitter, o Papa nunca usou aquele casaco branco, né? E do lado, tradução da legenda. Apenas respiro por você, um beijo, meu belo anjo. Panfleto anônimo produzido na França pré-revolucionária, retratando a rainha Maria Antonieta em romance com sua amiga a duquesa Yolande de Polignac. Com propósitos diferentes, ambas as imagens promovem desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos de desinformação, é correto afirmar. Aqui
Campanhas de desinformação podem ser usadas em diferentes contextos, como visto no uso do panfleto da rainha pela coroa francesa, né? Não, a coroa não ia detonar a rainha, né? Isso aqui não defendeu a monarquia numa sociedade que é super moralista, né? Letra B. No século XVIII e século XXI, a produção e circulação de fake news são controladas pelos aparelhos de censura. Também não tem controle nenhum disso, né? Nem lá, nem cá. Se era um panfleto anônimo, não tem ninguém controlando. Letra C. Na era digital, a ruptura causada pelo uso de inteligência artificial e seu potencial de produção de desinformação está ao alcance do público, na instantaneidade e no realismo da imagem. No início da contemporaneidade, as manipulações e notícias eram acessadas pelo público através de jornais e panfletos. Essa daqui, tá? Letra D. Dispositivos de inteligência artificial representam uma ruptura no combate à desinformação e possibilitar o rastreio e eliminação instantânea de fake news, né? Não é verdade, né? A gente tem essa tecnologia e continuamos refém dela. Um monte de gente caiu na historinha aqui do Papa, né? E a última, até chegar nas questões aqui de geografia, que não é de geografia, que eu também achei interessante, foi essa daqui, ó, questão 23, que tem a ver com ecologia, né? Então, assim, eu não vou falar para meus alunos, né? Não é um assunto de geografia, falar de bateria de chumbo ácido, né? Mas a gente ensina bom senso ali, né? E junto com as coisas que vem em geografia, vem lá em ecologia e biologia, viu em química, né? Eu acho que essas coisas vão juntando ali e permitem, né, você chegar um pouquinho mais perto aí do que seria a verdade. Então, vou ler a questão. O mau gerenciamento da produção das baterias automotivas, chumbo ácido e de sua reciclagem após o uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Para minimizar esses problemas, a indústria pode levar em conta a hierarquia de resíduos, uma ordem de preferência nas ações de combate à contaminação. A figura a seguir incompleta mostra duas ações possíveis dessa hierarquia. Para minimizar os problemas, as ações a serem adotadas em ordem de preferência, considerando a direcionalidade indicada na figura, seria, né? Então, aqui em cima seria a mais indicada, aqui embaixo seria a menos indicada de todos, né? E aí, quando a gente vê a mais indicada, né, tem uma que dá para eliminar duas alternativas aqui, ó, que é descarte adequado, né? Descartar é a última coisa aí, né? Descartar tinha que estar aqui embaixo, né? Porque a ideia hoje, né, a gente fala tanto em sustentabilidade, né? E meio que por conta disso, você acaba conseguindo chegar na resposta aí da questão 23, porque se o descarte adequado é aqui embaixo, né, que é jogar fora, mas tentar fazer isso da melhor forma possível, né, ou da menos pior possível, então aqui em cima é prevenção, daí vem o reuso, que é usar de novo, reciclar, né, recuperar, e aí o descarte adequado, que seria a última. É letra D de dado, uma questão aqui de bom senso, né? Por isso que eu vivo falando para meus alunos que tem que estar tranquilo. E aí, a gente pode descer um pouquinho, porque chega a geografia. A geografia nessa versão aí QY, né, ela começa na questão aqui 27, né, um exercício, assim, a maioria dos exercícios de geografia estão dentro da linha que a Unicamp tem seguido, né, nos últimos anos, interpretação, né, de texto, mapa, figura, sobre temas aí da contemporaneidade, né, o que a gente consegue traçar algum tipo de relação com discussões contemporâneas. Então, questão 27. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Esses grupos contam com formas próprias de organização social. Preciso tomar um gole d'água. Esses grupos contam com formas próprias de organização social, além de ocuparem e usarem territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para tanto, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Estima-se que 4,5 milhões de pessoas fazem parte de comunidades tradicionais atualmente aqui no Brasil. Daí ele está pedindo, ó, assinale a alternativa que faz a correspondência correta dos povos e comunidades tradicionais com a região de atuação, ou seja, onde eles vivem, atuam, né, e as suas práticas. De cara aqui é a letra A. Mulheres quebradoras de coco babaçu da região do meio norte aproveitam as matas de cocais e fazem uso comunitário dos babaçuais para a coleta de coco e outros produtos das palmeiras, né? Então, meio norte é aquela região que fica entre o Maranhão e o Piauí, onde aparece ali a Mata dos Cocais, né? Bem na transição do... Aqui, ó. Então ele vai ficar na transição da floresta amazônica para o ambiente aqui do sertão nordestino. É esse território aqui, e nesse lugar tem as quebradoras de coco aí de babaçu. Inclusive, né, os meus alunos, eu mostro para eles quando eu dou essa aula, né, falo das quebradoras de coco de babaçu. Deixa eu ver se o desenho aqui aparece fácil. Percilau era um iconografista do IBGE. Sempre aparecem os desenhinhos dele nos vestibulares. Percilau, quebradeiras. Mata dos Cocais. Ó, aqui é o desenho do Percilau da Carnaúba, né? Deixa eu ver aqui. Caramba, hoje tá difícil. Por questão de honra, eu vou ter que abrir aqui a minha aula, né? Para achar o desenho. Paraná, um minutinho só. Vegetação brasileira, 6, 5. Ó, Mata dos Cocais é um sistema complexo. Né? Para quem gosta de Globo Rural, aqui está o babaçu, né? Aqui o cacho do babaçu, né? E essas mulheres elas quebram esse coquinho aqui do babaçu, né? De maneira bem artesanal, né? E aqui, ó, estão os desenhos do Percilau, entre eles esse daqui, que é o das quebradeiras de coco de babaçu. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Ó, bonitinho. Bem, voltando aqui pro exercício, então é essa, tá? As outras, por que as outras estão erradas? Ó, gerraizeiros. Gerraizeiros, né? É o pessoal que vive nas Gerais, no sertão das Gerais. Basicamente, né, o sertão das Gerais é aquele lá do Guimarães Rosa, da Vereda, é o norte aqui de Minas, né, onde tem os vaqueiros, né. Então, geraizeiros vem de Gerais, né. Então não é Amazônia Ocidental, não é extrativismo de fruto da culinária. Letra C, caiçara da região litorânea do Ceará. Não, caiçara, né, é de São Paulo, né, do litoral paulista, né. Eles até usam riqueza da Mata Atlântica, extrativismo de frutos, né, mas é Ilha do Cardoso, principalmente, litoral sul, a gente vai encontrar bastante os caiçaras. Faxinalenses. Se eu não me engano, os faxinalenses, eles são do sul do Brasil, né? Então, os faxinalenses, eu acho até que tem erva mate, pinhão, mas aqui a geografia ela não combina. Ó.
Erva mate, pinhão, não é no norte de Minas Gerais. Norte de Minas Gerais já é caatinga, né? Inclusive, olhando aqui ó, pela imagem, esse pedaço aqui já é o sertão mineiro, tá? Então, letra A. Questão 28. Litoral brasileiro apresenta. Aliás, o litoral brasileiro tem uma história fisiográfica e ecológica rica e complexa, influenciada por uma variedade de fatores e processos interligados. O Brasil conta com um litoral intertropical e subtropical, onde é possível observar uma diversidade de ocorrências geomorfológicas e paisagísticas que se sucedem ao longo da sua costa. A partir dos seus conhecimentos, assinale a correta. Né? Manguezais localizam-se em planícies marinhas recobertas por espécies herbáceas. Né? Gente, herbácea é gramínea. Se a gente procurar aqui mangue, né? A gente vê essas plantas que têm raízes escoras, né? Mas não tem gramínea aqui, não tem vegetação herbácea. Então dá para eliminar aqui a letra A. Letra B, campo de dunas associam-se a depósitos argilosos. Não. Dunas, a gente tem areia. Itaúnas, um lugarzinho legal no Espírito Santo. Cheio de duna. Né? Só porque eu falei das dunas, a imagem que vem não é de duna. Aqui, ó. Só areia. Né? Mas também não vi duna aqui. Tá. Vamos para outro lugar aqui. Vou pôr aqui primeiro dunas, né? Senão ninguém vai acreditar em mim. Aqui, ó, tem uma arinha gramada ao fundo aqui, onde estão, né, as dunas. Mas duna é areia. Ó, vamos para outro lugar aqui, ó. São Luís, ó, Lençóis Maranhenses, ó. Lugar clássico aqui, ó. Tudo duna de areia. Voltando aqui. Ih, acho que eu fechei sem querer a prova. Minutinho só. Então aqui, manguezais não é. Campos de dunas, argila elimina. A letra C. Falésias ativas evoluem de processos continentais e marinhos com ausência de vegetação na sua base. Falésia. Aqui, ó. Isso aqui é uma falésia. Então o mar vem, né? Ele vai incidindo aqui no barranco, né? No tabuleiro aqui litorâneo. Ele vai desgastando o tabuleiro e esse tabuleiro vai colapsando, né? Então não vai ter vegetação aqui na base porque vai caindo o sedimento, né? E por fim, por que não é a letra D? Deltas são formados por sedimentos, até aí beleza, e cobertos por espécies arbóreas de grande porte. O problema aqui está no arbórea de grande porte, né? Geralmente o delta é um terreno que ocasionalmente o nível do mar sobe, a gente vai encontrar mangue, né? É difícil ter uns arvão ali, né? Tipo, pensa em floresta amazônica, umas árvores de 50, 60 metros de altura, né? Não é um terreno firme, né? Que aguentaria esse pesão todo aí da árvore. Né? Então aqui, letra C de cebola. Questão 29, bom senso. Moradores em situação de rua na cidade de São Paulo. Então tem aqui, né, cabaninha ali improvisada do pessoal. Nas grandes cidades de todo o planeta, com maior ou menor intensidade, cresce o número de pessoas em situação de rua. No caso brasileiro, todavia, essa é uma realidade urbana perene, agravada em momentos de crise, segundo estimativa do IPEA, em 2022 tem 281 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Né? É uma estimativa, mas
Não me pergunte como eles chegaram aí nesse número, né? Eu acredito que deve ter uma variação muito grande e até pessoas que não foram contadas nesse processo. Mas enfim, fenômeno descrito e reportado na imagem se construiu historicamente nas cidades brasileiras em função do quê? Primeiro, ó, que tem duas que a gente já pode eliminar: a letra A e a letra C. Fala assim, crise conjuntural da última década agravada com a pandemia. Né? Então dá a ideia de que só tem morador de rua na última década no país, e isso não é verdade. Né? Letra B e letra D. Processo de modernização e urbanização excludente. Beleza, nas duas. As ações de política urbana implementam programas de habitação popular nas áreas centrais. Não. Né? Inclusive, isso é algo que deveria ser desejado, já que a área central tem a infraestrutura, está perto de onde o pobre trabalha, não sei o quê. Mas a verdade é que sempre jogam o pobre para a periferia, né? Muitas vezes aqui, ó, práticas de higienização do espaço, né? Vamos tirar o pobre dali, né? Então, a ideia, né, que o pobre frequente esse espaço enquanto trabalhador, né, mas ele não permaneça ali naquele espaço central, né? Ele vai para a periferia, né? Daí viabiliza a especulação imobiliária, tem um monte de outras coisas aí, mas é letra D de dado. Depois, questão 30. Projeções de população são importantes para o cálculo de indicadores sociodemográficos, que fornecem subsídios para a formulação de políticas urbanas, políticas públicas. Segundo a ONU, o mundo atingiu a cifra de 8 bilhões de habitantes em 2022, né? Tema aí bastante discutido esse ano com meus alunos, devendo atingir 9,7 bilhões em 2050. Ainda que a população mundial continue a aumentar, a dinâmica demográfica varia entre as regiões do mundo, né? Entre país rico, país pobre. E aí ele está comparando Estados Unidos e Nigéria. E aqui ele traz, né, dois gráficos para a gente interpretar. Estados Unidos em vermelho, 338 milhões de habitantes em 2022. Estados Unidos em 2050, 375. Então aumentou, mas não aumentou muito. Aqui, Nigéria, 213, né, vai para 2050, 377 milhões, né, vai crescer mais do que 50% a população num período aí de 28 anos. Tendo em vista seus conhecimentos sobre dinâmica populacional, considerando o gráfico, qual é a correta? Letra A, Nigéria e Estados Unidos têm trajetórias demográficas distintas. Beleza. Ainda que ambos apresentem taxas de natalidade semelhantes. Não, né? A população aqui na Nigéria aumenta muito mais. Letra B, ao contrário, os Estados Unidos, ao contrário da Nigéria, apresentam pela primeira vez crescimento vegetativo negativo. Não é negativo porque, aqui ó, positivo, subiu. Tá? Letra C, a Nigéria, ao contrário dos Estados Unidos, manterá elevada na fecundidade, muitos filhos por família. Haverá maior pressão sobre as políticas públicas de educação e saúde. É essa, letra C. E não é a letra D, porque ele diz o seguinte: Nigéria e Estados Unidos enfrentam expressiva redução da população em idade adulta ativa. Não tem redução de população aqui. Tá? Então, letra C, cebola. Questão 31. Dentro de um território nacional, essa é uma questão de interpretação de texto. Regiões são hoje atingidas por complexos vetores de ordem técnica política típicos do período da globalização. Nesse sentido, as regiões, tanto quanto são internamente construídas, seguem as oscilações econômicas nacionais e internacionais. Isso as torna, diferentemente do passado, mais instáveis e sujeitas a frequentes crises. E conforme se especializam em diferentes tipos de produção para atender os mercados internacionais, suas fronteiras tornam-se mais cambiáveis. Bem, ele pergunta aqui: tendo em vista o conhecimento sobre as regiões no mundo contemporâneo e considerando o texto, é correto. Desapareceram os laços internos de construção regional, uma vez que a escala de comando internacional regula as especializações produtivas, né?
Aqui ele está falando, ó, que as regiões são internamente construídas, né? Então não desapareceram laços internos. Letra B. Múltiplas escalas de ações perpassam e dinamizam a coesão regional, ocasionando instabilidade socioeconômica e mutações aceleradas em suas fronteiras. É essa. Ó, oscilações econômicas, frequentes sujeitas à crise, né? É isso aqui. Letra C. O comando externo da produção vinculado aos mercados internacionais torna as fronteiras estáveis. Não, né? O texto ele não traz essa ideia. Está falando que as regiões vão mudando, instáveis, né? E letra D, conformação de arranjos produtivos regionais homogeneiza. Homogeneizar é tornar igual, e também não é o caso. Questão 32. Essa questão me deu um nó na cabeça. Tema também muito, né? Aconteceu terremoto lá no começo do ano, né? Certeza que apareceu aí alguma coisa. Por se situar numa região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, Turquia tem um histórico de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Em 1939, o terremoto de magnitude 7,8 matou 30 mil pessoas. Em 2023, registrou-se um terremoto também de 7,8, outro abalo de 7,6 e matou ali 50 mil pessoas. Figura mostra a localização das falhas, né, que são as rachaduras, o sentido ali de deslocamento, né, e os lugares onde aconteceram os respectivos terremotos. Então ele quer, ó, tremores de 39 e 2023 foram gerados respectivamente pelo deslocamento da placa da Anatólia, que é essa daqui, e as outras placas, né? Ele quer saber qual era essa placa aqui de cima e qual é essa placa aqui de baixo, tá? Placa de cima e placa de baixo. Na dúvida, né, assim, se você não lembra, né, tenta desenhar. Ó, a Turquia é um retângulo, dela tá lá na Ásia, daí aqui do lado da Turquia tá o continente africano, faz uns desenhinhos assim, aqui embaixo tá a Península Arábica, aqui em cima, né, Europa, e aqui do lado, Ásia, né? Enfim, improvisa, né, aqui Turquia. Arte arábica. Só aqui por esse rascunho, meio que dá para saber, né? 1939, placa da Eurásia, e depois aqui, placa da Arábia. Mas assim, ó, de cara, meio que já dá para eliminar algumas alternativas. Porque ele diz assim, ó, placa indiana e africana, né? Indiana vai estar muito longe dali, né? Mesma coisa aqui, acho que a letra... Opa! Letra C, D aqui, ó, africana e indiana. Pode esquecer tanto a letra B quanto a letra D, né? E aqui em cima está Europa e Ásia, então eurasiática e arábica, sentido de deslocamento das placas, forma falhas transcorrentes. Então, assim, pela posição, você nem precisava saber o que é falha transcorrente. Mas só para esclarecer, ó, peguei aqui essa figurinha, falhas transcorrentes, quando uma desliza em relação à outra. Se fosse a falha normal, uma estava afundando, né? A questão também aqui não está mostrando nenhuma afundando em relação à outra, tá? Então é letra A de amor. Bem, último exercício da prova aí de geografia. Também a questão super de bom senso e interpretação. Convenções cartográficas utilizam símbolos pontuais, lineares, areais, bem como representações proporcionais e gradação de cores, coroplética, que permitem certo grau de compreensão e intuição do seu significado, possibilitando a leitura da informação contida no mapa por diferentes pessoas. Então tem aqui, né, um exemplo de legenda, e aí, com base no texto e na figura, assinale a correta. Símbolos pontuais se prestam a representar fenômenos não hierárquicos. Vamos ver se isso é verdade pelo exemplo que ele está trazendo aqui, ó. Pontual, povoado, em cima dele vila, cidade e uma capital. Eu estou estabelecendo aqui uma hierarquia, né, das aglomerações urbanas aí.
Então, não é a letra A. Letra B. Representações lineares qualificam os fenômenos, não permitindo a sua hierarquização. Será que não tem uma hierarquia aqui, ó? Rodovia não pavimentada. Rodovia pavimentada em construção. Pavimentada. Autoestrada. Autoestrada em construção e autoestrada ponta. Né? Aqui também tem uma hierarquia das rodovias usando representação linear. Letra C. Uso do gradiente de cores diferencia fenômenos espaciais com variação contínua. Exemplo de altitude e profundidade. Variação de tons de azul, altitude e profundidade. Né? Nesse caso, altitude aqui. Letra é essa, tá? A correta. E a letra D. O mesmo fenômeno pode ser representado por meio de diferentes formas e variadas cores, a exemplo de curso d'água. Não tem variada cor aqui, ó. O azul utilizado é o mesmo. Então, letra C de cebola. Gente, aqui encerram as questões de geografia, mas tem mais duas aqui na prova que eu gostaria só de pontuar. Uma delas é a 48, que é de sociologia, do Durkheim. Eu acho mó legal, né? Ter questões aí de sociologia, de filosofia, que faz as pessoas pensarem, né? Eu achei muito legal esse exercício, interpretação de texto, né? Não vou me meter a falar de Durkheim, né? Mas é bem, assim, bom senso ler o texto aqui, que você chega na resposta, que é a letra D. E uma outra que eu gostei porque é um tema que eu falo em aula, quando eu dou aula de pecuária, é a questão 68. Na prova aqui de inglês, tem um texto sobre agricultura celular, né? Tem uma baita discussão sobre produção de carne artificial ali em reatores, sei lá, não sei o nome disso, né? Mas eles vão multiplicando as células e produzem lá um bife, produzem um hambúrguer, produzem as coisas. Então, teoricamente, você poderia produzir proteína animal sem necessariamente sacrificar o animal. É bem interessante. E sobre esse tema tem uma revista FAPESP sobre isso. Revista FAPESP Carne Futuro, acho que é assim. Bife de laboratório. Bife de laboratório o nome da reportagem. É só procurar ali que vocês acham, é bem legal. Avanços pesquisas em busca de uma carne feita por células de animais. Tema super tendência aí, bem interessante. Pessoal, é isso. Né? Fiquei bem feliz aqui de conseguir terminar a gravação. Queria agradecer aí a quem chegou até aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau.